Desde as guerras que moldaram o curso da história até as controversas questões de doping no esporte, a política complexa e a tensão constante sobre a possibilidade de um novo conflito global, este país transcontinental tem histórias que poderiam preencher bibliotecas inteiras. Neste vídeo, exploraremos as 10 maiores curiosidades sobre a Rússia, mergulhando em episódios que vão desde os tempos dos czares até a era moderna, revelando fatos que são tão surpreendentes quanto o próprio país. Prepare-se para uma jornada que vai além do que é ensinado nas escolas e que desvenda o véu sobre um dos países mais enigmáticos do mundo. Desde já agradecemos por ter deixado o seu gostei e inscrito no canal. Bora para a lista. Número 10. Território gigantesco. O território gigantesco da Rússia é uma característica marcante do país, cobrindo uma vasta extensão que se estende por duas partes do mundo, a Europa Oriental e a Ásia. Com uma área total de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia abrange uma ampla variedade de paisagens, desde vastas planícies e florestas exuberantes até montanhas imponentes e vastas extensões de tundra. Esta imensidão territorial não apenas confere à Rússia uma diversidade geográfica extraordinária, mas também a torna o maior país do mundo em área terrestre, ocupando cerca de 11% da superfície terrestre do planeta. Essa grandeza territorial não é apenas uma questão de dimensões físicas, mas também tem implicações políticas, econômicas e culturais significativas. A vastidão da Rússia influencia sua dinâmica interna, criando desafios de governança e desenvolvimento em uma nação tão vasta e diversa. Além disso, a presença da Rússia em duas regiões continentais diferentes a torna uma potência geopolítica única, exercendo influência sobre a Europa Oriental, a Ásia Central e além. Essa extensão territorial excepcional é, portanto, um aspecto fundamental da identidade e do papel global da Rússia. Número 9. Cidades fechadas. As cidades fechadas da Rússia, também conhecidas como cidades secretas, são localidades altamente restritas que surgiram durante a Guerra Fria e que continuaram a existir em menor escala após o colapso da União Soviética. Essas cidades foram estabelecidas para abrigar instalações militares e de pesquisa estratégicas, como laboratórios nucleares, instalações de armazenamento de armas e centros de pesquisa sensíveis. Com acesso altamente controlado, essas cidades eram frequentemente desconhecidas até mesmo pelos próprios cidadãos russos, e era proibido para estrangeiros entrar nesses locais sem permissão especial do governo. O legado das cidades fechadas continua a ser sentido na Rússia contemporânea, com algumas delas permanecendo ativas e restritas, enquanto outras foram gradualmente abertas ao público. Embora muitas das restrições rigorosas tenham diminuído desde o fim da Guerra Fria, essas áreas ainda são consideradas sensíveis e muitas vezes são cercadas de mistério e especulação. As cidades fechadas da Rússia representam um capítulo único e intrigante da história do país, ilustrando a extensão dos segredos e das atividades clandestinas que marcaram o período da Guerra Fria e além. Número 8. Celebrações prolongadas. As celebrações prolongadas na Rússia são uma parte integrante da cultura do país, marcadas por uma série de festividades e eventos que se estendem por dias, semanas ou até meses.
Uma das celebrações mais notáveis é o Ano Novo Russo, que começa em 31 de dezembro e se estende até meados de janeiro, com muitas famílias russas comemorando o Novogodnyaya Nosh, Noite de Ano Novo, com festas, fogos de artifício e troca de presentes. Além disso, festivais como o Maslenitsa, que celebra o fim do inverno, e o Dia da Vitória, em homenagem ao fim da Segunda Guerra Mundial, são exemplos de celebrações prolongadas que unem comunidades e enriquecem a vida cultural do país. Essas celebrações prolongadas não apenas proporcionam momentos de alegria e união para os cidadãos russos, mas também servem como oportunidades para preservar tradições antigas e transmitir valores culturais de geração em geração. Durante esses períodos festivos, as ruas se enchem de música, dança e comida tradicional, criando uma atmosfera de festividade e camaradagem. As celebrações prolongadas na Rússia são, portanto, mais do que simples eventos. São expressões vívidas da identidade nacional e da rica herança cultural do país. Número 7. Nomes afetuosos. Os nomes afetuosos na Rússia desempenham um papel significativo na comunicação interpessoal, refletindo laços estreitos de afeto e intimidade entre familiares, amigos e até mesmo entre estranhos. Na cultura russa, é comum usar diminutivos carinhosos de nomes próprios, adicionando sufixos como ik, shka ou ushka para expressar carinho e proximidade emocional. Por exemplo, Natalia pode se tornar Natasha, Ivan pode ser chamado de Vânia e Maria pode ser carinhosamente chamada de Masha. Esses nomes afetuosos não apenas adicionam uma camada de ternura à comunicação cotidiana, mas também refletem valores culturais de calor humano e conexão interpessoal na sociedade russa. Eles são usados em uma variedade de contextos, desde situações informais entre amigos e familiares até interações mais formais em ambientes profissionais. Essa prática linguística única contribui para a riqueza da linguagem russa e para a expressão de sentimentos de amor e proximidade nas relações interpessoais. Número 6. Diversidade climática. A Rússia é conhecida por sua notável diversidade climática, que abrange uma ampla gama de condições meteorológicas devido à sua vasta extensão territorial. No extremo norte, as regiões árticas experimentam invernos rigorosos e prolongados, com temperaturas extremamente baixas e vastas áreas cobertas de gelo e neve durante grande parte do ano. Por outro lado, no sul do país, o clima é consideravelmente mais ameno, com verões quentes e secos e invernos mais amenos, criando condições favoráveis para a agricultura e o turismo. Essa diversidade climática influencia não apenas a paisagem natural da Rússia, mas também sua economia, cultura e estilo de vida das pessoas que lá habitam. Desde as vastas estepes da Sibéria até as florestas exuberantes da região central, as diferentes regiões climáticas oferecem uma variedade impressionante de ecossistemas, recursos naturais e oportunidades para atividades humanas. Essa variabilidade climática é uma característica distintiva da Rússia, enriquecendo sua identidade nacional e contribuindo para sua posição única no cenário mundial. Número 5. O Natal russo. O Natal na Rússia é celebrado com uma mistura de tradições religiosas e culturais, combinando elementos da Igreja Ortodoxa Russa com costumes folclóricos antigos. Embora a maioria dos russos siga o calendário juliano da Igreja, o Natal ortodoxo é comemorado em 7 de janeiro, após um período de jejum de 40 dias, conhecido como
Advento de Natal. Durante a véspera de Natal, conhecida como Sochelnik, as famílias se reúnem para uma refeição festiva que inclui pratos tradicionais como cutia, pudim de trigo mourisco, peixes e bolos doces. Após a refeição, muitos russos participam de serviços religiosos noturnos nas igrejas, onde ocorrem vigílias especiais e cerimônias litúrgicas. Além das celebrações religiosas, o Natal na Rússia também é marcado por rituais folclóricos, como cantar canções de Natal, contar histórias antigas e realizar performances teatrais de temas natalinos. É uma época de alegria, solidariedade e renovação espiritual, onde as famílias se reúnem para compartilhar amor, bondade e esperança para o ano novo que se aproxima. Número 4. Matrioscas. As matrioscas, ou bonecas russas, são um símbolo icônico da cultura russa, apreciadas tanto por sua beleza artesanal quanto por seu significado simbólico. Compostas por uma série de bonecas de madeira que se encaixam umas dentro das outras, as matrioscas são tradicionalmente pintadas à mão com trajes folclóricos coloridos e padrões elaborados. Além de sua aparência estética encantadora, as matrioscas carregam um significado cultural profundo, simbolizando a maternidade, a fertilidade e a continuidade da vida. Essas bonecas não apenas servem como lembranças populares para os turistas que visitam a Rússia, mas também desempenham um papel significativo na vida cotidiana e nas celebrações festivas do povo russo. Elas são frequentemente presenteadas em ocasiões especiais, como nascimentos, casamentos e festas de aniversário, representando votos de prosperidade, felicidade e boa sorte para o futuro. Como um ícone da tradição artesanal russa e um símbolo duradouro de afeto e cuidado, as matrioscas continuam a encantar e cativar pessoas ao redor do mundo. Número 3. Lago Baikal. Localizado na Sibéria, o Lago Baikal é uma maravilha natural de proporções extraordinárias, sendo o lago mais antigo e mais profundo do mundo. Estendendo-se por mais de 600 quilômetros de comprimento e atingindo profundidades de até 1.642 metros, o Baikal contém cerca de 20% da água doce não congelada do mundo. Além de sua vastidão e profundidade impressionantes, o lago é conhecido por sua incrível transparência, permitindo uma visibilidade excepcional das profundezas cristalinas. O Lago Baikal é o lar de uma biodiversidade única, abrigando milhares de espécies de plantas e animais, muitos dos quais são endêmicos da região. Sua importância ecológica levou à sua designação como Patrimônio Mundial da Unesco em 1996. Além disso, o Baikal é considerado um local sagrado para muitos povos indígenas da região, que atribuem significados espirituais profundos ao lago e às suas águas cristalinas. Como um tesouro natural de beleza incomparável e importância ecológica, o Lago Baikal continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Número 2. Programa Espacial. O programa espacial russo, liderado pela Agência Espacial Roscosmos, é uma das mais antigas e respeitadas iniciativas de exploração espacial do mundo. Desde os primeiros dias da corrida espacial, a Rússia tem desempenhado um papel fundamental no avanço da tecnologia espacial, alcançando marcos significativos como o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, em 1957, e o envio do primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961.
Ao longo das décadas, o programa espacial russo continuou a realizar uma série de conquistas notáveis, incluindo a construção e operação da Estação Espacial Mir e a colaboração com parceiros internacionais na Estação Espacial Internacional, EI. Hoje, o programa espacial russo mantém uma presença ativa e influente na exploração espacial global, com uma série de missões planejadas e em andamento. A Roscosmos continua a realizar lançamentos de foguetes, tanto tripulados quanto não tripulados, para uma variedade de propósitos, incluindo pesquisa científica, comunicações, observação da Terra e exploração do espaço profundo. Além disso, a Rússia tem planos ambiciosos para o futuro, que incluem a exploração da Lua, o desenvolvimento de tecnologias de propulsão avançadas e a participação em missões interplanetárias. Como pioneiros da exploração espacial, o programa espacial russo continua a inspirar gerações de cientistas, engenheiros e entusiastas do espaço em todo o mundo. Número 1. Kremlin. O Kremlin, localizado no coração de Moscou, é um complexo arquitetônico histórico e político que tem desempenhado um papel central na história da Rússia ao longo dos séculos. Originalmente construído como uma fortaleza medieval no século XII, o Kremlin evoluiu ao longo dos anos para se tornar o centro do poder político e religioso do país. Dentro de suas muralhas, os visitantes podem encontrar uma série de palácios, catedrais e edifícios governamentais, incluindo o Grande Palácio do Kremlin, a Catedral da Assunção e o Senado do Kremlin. Além de ser uma atração turística proeminente, o Kremlin continua a desempenhar um papel vital na política russa contemporânea, abrigando o gabinete presidencial, o escritório do presidente russo e sendo palco de importantes eventos cerimoniais e oficiais. Como um símbolo duradouro do poder e da história da Rússia, o Kremlin é um marco icônico que atrai visitantes de todo o mundo e continua a exercer uma influência significativa no cenário político e cultural do país. A Rússia, uma tapeçaria de história e mistério, é um país que nunca deixa de fascinar e surpreender. De suas paisagens geladas às cidades vibrantes, cada canto da Rússia conta uma história única. As curiosidades que exploramos revelam apenas uma fração da rica tapeçaria cultural e histórica deste vasto país. Desde os cães cosmonautas que pavimentaram o caminho para a exploração espacial até o enigmático Lago Baikal, a Rússia é um tesouro de maravilhas naturais e feitos humanos. Ao refletir sobre essas 10 grandes curiosidades, somos lembrados da complexidade e da profundidade da identidade russa, que continua a capturar a imaginação do mundo. A Rússia é verdadeiramente um enigma, envolto em um mistério dentro de um enigma, e cada descoberta é uma porta para um novo mundo de conhecimento e compreensão.